Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Vamos sentar um instantinho, gente. Vai acertando devagar aqui o microfone, vai dar tudo certo. Boa tarde a todos. Misericórdia, boa tarde, gente. Isso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma graça de Deus e uma alegria poder estar com vocês nesse final de semana, para que Deus possa falar ao nosso coração, amém? Que a palavra do nosso Deus possa conduzir os nossos passos para o centro da vontade do Senhor, e que Ele possa ser entronizado no nosso coração. Eu me chamo Charles, moro em Sete Lagoas, há 8 anos estou morando aqui no estado de Minas Gerais. Você não vai ver um sotaque de mineiro, porque eu não sou mineiro. Eu cresci no interior de São Paulo, mas não sou paulista. Eu sou pernambucano. Sou um peregrino nessa terra, graças a Deus. Nordestinos, nós vamos dominar o mundo, se Deus quiser. Sou casado com a Luciana, 14 anos de casado. Completamos esse ano, em março, vamos completar 15 anos de casados com a graça de Deus. Temos um casal de filhos, a Kathleen, de 13 anos, e o meu caçulinha, o Israel, que tem 8 anos. Sou de uma comunidade católica chamada Missionários da Cruz, inserida na diocese de Sete Lagoas e na paróquia do Divino Espírito Santo. O nosso atual bispo na nossa diocese se chama Dom Francisco Cota. Amém? Gente, amém, pelo amor de Deus. Dá uma olhada para essa pessoa bonita que está do seu lado, só se tiver alguém bonito, e diz assim para ela: Deus quer falar com você nessa tarde. Tem gente que está olhando para frente, hein? Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, eu vou ler um texto que está na primeira carta de São Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Você que trouxe a Bíblia e que quer acompanhar, capítulo 5, versículo 8. Quem não trouxe, que ouça com atenção. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Se a sua Bíblia for de tradução Ave Maria, a página é 1546. Amém? Versículo 8 do capítulo 5. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui diante de parte de um extenso discurso do apóstolo Pedro, que tem como objetivo, como caráter, alertar a igreja primitiva. Tanto o apóstolo Pedro como os demais apóstolos, eles tinham uma preocupação muito grande no seu apostolado, na sua vida missionária, em toda a ação evangelizadora da igreja. Que a mensagem, uma vez pregada,
e que agora era aceita e praticada por aqueles que ouviam a mensagem, que essa mensagem, essa pregação, ela não fosse desvirtuada. Então eu acho muito interessante nós observarmos como nasceram as primeiras comunidades de fé. Era mais ou menos assim: alguns dos apóstolos do nosso Senhor, fosse Pedro, Tiago, Filipe e mais tarde o apóstolo Paulo, eles iam para uma determinada região, ali aonde estava uma grande concentração de pagãos, o evangelho do nosso Senhor era pregado, a palavra de Deus, ela era anunciada. Então os apóstolos, eles permaneciam um certo tempo naquele lugar. Ao longo de todos os dias, eles se reuniam, partilhavam a palavra, partilhavam os alimentos, e ali se alicerçavam as primeiras comunidades de fé. Só para a gente ter uma ideia, o conceito de igreja no primeiro século eram de reuniões nas casas, e não tinha esse ajuntamento que nós entendemos, ou essa divisão de paróquias e de capelas. A igreja era um pequeno rebanho, um pequeno grupo de pessoas que se reuniam nas casas, e ali lia-se os textos sagrados, havia a pregação do evangelho, da palavra, os testemunhos, e havia fraternidade entre a igreja primitiva. Então os apóstolos ficavam em um determinado lugar um certo tempo, até que aquele povo fosse instruído, até que houvesse naquele lugar conversão, até que aquele povo tivesse uma experiência com Deus. Então existia um processo na forma com que a evangelização acontecia. Primeiro, os discípulos identificavam o lugar aonde o evangelho precisava chegar. Então qual era o critério? Eles observavam na realidade e na perspectiva de mundo naquela época, aonde havia uma grande concentração de pagãos, de pessoas que ainda não haviam abraçado a fé. E quando eles conseguiam fazer essa espécie de mapeamento, um dos apóstolos eram enviados pela igreja de Jerusalém em missão para aquela localidade. Quando o apóstolo, ou sempre eles andavam em dois, eles chegavam naquele determinado lugar, ali eles se estabeleciam e começavam a visitar as pessoas nos seus domicílios, nas casas. E ali eles começavam a convidar as pessoas para esse ajuntamento de fé. Então normalmente os grupos que se juntavam para ouvir os apóstolos falarem, não era um grupo muito grande, era sempre um grupo pequeno de pessoas, porque os pagãos olhavam com muita estranheza aquilo que os apóstolos estavam fazendo. Não é como nós que estamos aqui nessa tarde, que recebemos um convite, que vimos lá uma divulgação, e que de bom grado quisemos vir ao encontro de espiritualidade. Então a gente sai da nossa casa, deixa os nossos afazeres, vem para um evento de final de semana. Aqui também a gente se congrega, se junta, revê amigos, faz novas amizades, ouve as canções, as pregações, e à medida que a evangelização ela vai tocando o nosso coração, nós vamos assumindo um compromisso com Deus. Mas até que você consiga assumir um compromisso com Deus, a palavra ministrada, ela precisa produzir um efeito no seu coração. Porque nem todo mundo que vem ao encontro de espiritualidade está vivendo um momento bom, espiritualmente falando, na sua vida. Tem pessoas aqui no nosso meio que de repente estão afastadas. Tem pessoas aqui que já são de caminhada, que já servem na igreja, já são de pastoral de movimento, que já têm vida comunitária. Existem pessoas que participavam, mas que por algum motivo deixou de participar.
como pode haver no nosso meio pessoas que nunca colocou o pé na igreja, e é a primeira vez que vem um formato de encontro como esse. Por isso, assumir um compromisso com Deus, nós só conseguimos fazer à medida que o Evangelho ele vai avançando no nosso coração. Por isso era muito difícil os apóstolos juntar inicialmente muita gente para ouvi-los pregar. A ideia de grandes concentrações vem depois, com Pedro, quando saiu da sala do cenáculo e pregou ali para 5.000, para 3.000, a gente viu um grande ajuntamento ouvindo Pedro pregar, mas isso não era comum. O que era comum? Sempre um pequeno grupo de pessoas. Só que à medida que aquele grupo ia sendo evangelizado, eles saíam daquelas reuniões e eles falavam com as outras pessoas o que havia acontecido, não simplesmente o que eles tinham ouvido falar, ou seja, a pregação, mas eles testemunhavam a experiência que eles tiveram com Deus a partir daquela pregação, daquele momento de oração, o que acontecia com eles naquele lugar, eles saíam testemunhando nos lugares aonde eles iam. E como os apóstolos eram muito usados por Deus, e aonde eles chegavam, havia muitos milagres, muitas curas, quando as pessoas eram alcançadas por essa graça de Deus, elas saíam testemunhando a cura, a graça, a visitação de Deus que elas receberam. Então, à medida que havia uma segunda, uma terceira, uma quarta reunião, vinha agregando sempre mais pessoas. Só que cura, milagre, feitos extraordinários, não era a maior graça recebida por aquela gente, porque os apóstolos tinham consciência que uma pessoa, ela poderia receber a cura e abandonar a fé, que ela poderia receber uma libertação, em algum momento abandonar a fé, que ela poderia ter os seus problemas resolvidos, mas em algum momento sair da presença de Deus. Então qual era a preocupação dos apóstolos? Fazer com que aquele povo professasse a fé verdadeiramente, para que independente da circunstância, aquele povo permanecesse na presença de Deus. E o mais difícil sempre foi isso, fazer o povo permanecer em Deus. Sabe por quê? Porque não é só uma condição física ou natural, existe sempre uma batalha espiritual que a gente não vê muitas vezes, que a gente desconhece. Quando sabe, a gente sabe muitas vezes superficialmente. Por exemplo, nós estamos aqui nesse espaço ouvindo uma pregação, mas existe uma batalha espiritual acontecendo para que você não acolha, não viva, não coloque em prática a mensagem que está sendo ministrada. É por isso que quando se faz uma analogia com a forma com que o diabo atua na vida das pessoas, a gente vê aquela história do semeador, que fala sobre um campo, sobre uma terra boa, e nos dando a ideia de que aquela terra boa, ou um terreno pedregoso, ou cheio de espinhos, é como está o estado do nosso coração, porque às vezes o teu coração está duro, está cheio de espinhos, ou o teu coração está como uma terra boa. Mas a ideia da terra é o nosso coração. A palavra de Deus é como aquele arado que passa riscando a terra antes do semeador e lançando aquela semente. Então a pregação ela já começa com uma espécie de arado, marcando o nosso coração para que a semente ela seja lançada. Então a pregação tem esse sentido, abrir a terra que é o nosso coração e lançar a semente. Só que tem uma coisa, a minha função que prego
A função de quem está aqui que canta é de preparar a terra, de arar a terra, de lançar a semente. A nossa função, ela só vai até aí. Ela não passa. Por que que não passa? Porque precisa de uma cooperação sua. E funciona assim: a terra do nosso coração é marcada, a palavra de Deus é lançada. Só que a Bíblia diz que os pássaros é como um tipo legal, uma espécie dos demônios, nessa analogia da parábola. O que que os pássaros faz? Antes que essa semente lançada na terra, ela seja coberta pela terra, os pássaros vêm e roubam a semente. Só que nós aramos a terra e lançamos a semente. Só que quem esconde a semente é você que escuta a mensagem. Então, quando a palavra de Deus ela cai no seu coração, rapidamente você tem que guardar. É por isso que a palavra diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se eu quero que a palavra de Deus produza efeito em mim, eu preciso proteger a palavra, guardar a palavra, esconder a palavra. Se eu não tenho disposição em esconder, em guardar, em meditar essa palavra lançada no meu coração, o demônio vem e rouba a semente que foi lançada no seu coração. E ele precisa roubar a semente antes que ela cumpra o seu papel, antes que ela cresça, antes que ela dê fruto. Então sempre existe uma batalha espiritual. É por isso que o apóstolo está dizendo assim: olha, o demônio, ele anda ao nosso redor. Dependendo da sua tradução bíblica, a palavra está ao seu derredor. O demônio anda ao nosso derredor, ou ao nosso redor, rugindo como um leão. E por que que o demônio está em volta de nós, rugindo como um leão? Porque ele está procurando nos devorar. Agora, o demônio, ele não fica em volta de qualquer pessoa. Não. Quem está no mundo, quem está longe de Deus, quem está praticando as coisas erradas, quem leva a sua vida ofendendo a Deus, não tem motivo para que o demônio possa estar em volta de uma pessoa dessa, rugindo contra ela. Por quê? Porque ela já pratica, já faz aquilo que o diabo quer, já frequenta os lugares que o diabo quer, ela já tem as amizades que o diabo quer, ela já vive uma vida que o demônio quer para ela. Então não tem objetivo do demônio ser uma espécie de opositor de uma pessoa como essa, porque nós já estamos praticando a vontade do mal na nossa vida. Só que aí o apóstolo vai lá e prega, um evento desse vai e acontece, você ouve uma canção, ouve uma pregação e mais outra, e chega um determinado momento que a palavra de Deus começa a fazer sentido para você, ela vai marcando o seu coração, o Espírito Santo vai te convencendo, aí você começa a fazer uma comparação entre aquilo que Deus está te propondo e aquilo que você viveu lá no mundo, lá fora, lá longe de Deus, e fazendo essa avaliação, você chega a uma conclusão: eu vou entregar a minha vida para Deus. É aqui que a gente chega. Sabe o momento da nossa conversão? Sempre tem, né? Para quem passou por esse processo, um dia, um lugar, uma música ou uma pregação. Tem aquele dia inesquecível, que é aquele dia que a gente entende que Deus nos encontrou, que Deus nos resgatou. É um dia que para nós é muito importante. E a partir daquele dia, daquele encontro, da sua entrega, das suas lágrimas, do convencimento do Espírito no seu coração, é a partir daquele momento que você começa a fazer escolhas diferentes na sua vida.
Olha que interessante, Santo Agostinho, quando ele fala para nós sobre conversão, eu vou entrar rapidamente nisso aqui, só para a gente entender. Ele diz assim, que a conversão, ela não pode ser entendida apenas como a ideia de quem muda a rota. Ou seja, você está indo em uma determinada direção, e ali na frente você faz uma conversão. Santo Agostinho diz, se nós tivermos essa ideia sobre conversão, ela acaba sendo muito superficial. Por quê? Santo Agostinho diz assim, aqui você nasce, nós não nascemos pecando, mentindo, transgredindo a lei, não, a gente nasce com a mancha do pecado original, que é apagado quando você é batizado, e em nós fica a concupiscência. O que é a concupiscência? É a inclinação que todos nós temos para o mal. A mancha do pecado original é apagado no batismo, amém? Amém, gente? Mas o que fica com nós é a concupiscência. Diga concupiscência. Não, diga direito, concupiscência. Isso, essa palavrinha difícil. Charles, se a concupiscência é uma inclinação que a gente tem para o mal, o que é que a gente pode fazer para não ter mais a concupiscência? Enquanto você viver, você vai ter a concupiscência junto com você. Essa inclinação, esse desejo. Lembra quando Caim matou Abel? Ele chamou o irmão dele, porque Deus rejeitou lá o sacrifício dele. Ele foi e matou o irmão. E aí Deus falou com ele, disse assim, Caim, o que você fez? Deus diz assim para ele, olha, o pecado estará sempre, sempre à tua porta. Foi Deus dizendo para um homem que acabou de matar o irmão, o pecado estará sempre à sua porta, mas tu deverás dominá-lo. Então o que Deus está dizendo? O pecado, a inclinação, a vontade de fazer coisa errada, vai estar sempre à sua porta, mas você vai ter que aprender a dominar. É difícil, é por isso que Paulo, em certa ocasião, ele diz assim, o bem que quero fazer, não faço, e o mal que não quero, este estou sempre fazendo. Você já passou por isso? Você não queria fazer e fez, não queria dizer e disse. A hora que você percebeu, você já falou, já magoou, já brigou, a palavra já saiu, o estrago já está feito. Aí você põe a mão na cabeça e diz, meu Deus do céu, eu não queria ter dito isso, mas disse. Eu não queria ter feito, mas fez. É isso que Paulo está dizendo. Existe em nós uma concupiscência, uma tendência no homem, na mulher, para praticar o mal. Talvez você diga assim, olha, eu nunca matei ninguém, mas vontade não faltou. Não é assim? Às vezes eu digo assim, minha vontade é de matar a pessoa. Aí eu digo assim, irmãos, você nunca matou ninguém, porque realmente você é inofensiva, porque você é um homem bom, porque você foi muito bem instruído, ou porque você não teve oportunidade. Será que você é honesta porque você foi muito bem educada, se você tem um padrão moral muito elevado, ou porque você não teve oportunidade? Para mim, a pessoa que não tem coragem de matar é aquela que teve oportunidade e não fez, ela foi provada. E o que é honesto é o que teve a oportunidade de roubar e não roubou. Porque quem não esteve exposto a uma situação assim, é difícil dizer se faria ou se não faria. É muito difícil. Então será que a gente se conhece? Será que a gente sabe do que a gente é capaz? Porque quando a gente diz assim, olha, eu não sou capaz de prejudicar ninguém, será? Eu não sou capaz de fazer mal a ninguém, será que você não é capaz mesmo? Faz uma análise aí e me diga com sinceridade se você já não prejudicou ninguém, se você já não fez mal para ninguém, se você nunca falou mal de ninguém.
Gente, nós somos falhos, miseráveis, pecadores, porque existe em nós uma tendência em praticar o mal. Estará sempre à tua porta, mas tu deverás dominá-lo. É igual esses dias, um tempo atrás, jogando bola, o menino me machucou uma vez, me machucou 2 vezes, na terceira eu parei, ele olhou para mim e falou assim: qual que é, meu irmão? Eu falei: nada, tá tranquilo, pode ficar em paz. Isso é o que eu estava dizendo, mas aqui dentro, meu irmão, eu já estava vendo eu matando ele, enfiando murro na cara dele, e eu fui embora para minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu me arrependi de não ter batido nele, de tanta ira que eu estava. Não é assim? É, porque existe essa inclinação em nós. Então o Santo Agostinho está dizendo assim, ó, aqui, você é batizado, a mancha, ela é apagada no batismo, mas essa inclinação, ela acompanha. Então à medida que você vai crescendo e vai vivendo, vai se abrindo no decorrer da sua vida portas de oportunidades, de convites para você transgredir a lei e ofender a Deus. Então, alguém aqui abre para você uma porta de mentira, você entra, você se tornou um mentiroso. Alguém abriu aqui uma porta de prostituição, você entra, você virou um mentiroso e um prostituto. Alguém aqui abriu uma porta de drogadição, você entrou, virou um mentiroso, um prostituto e um dependente químico, um usuário de droga. Aqui alguém te convida para matar, você vai e mata. Aqui alguém te convida para roubar, você vai e rouba. Quando você chega aqui na frente e olha para o seu passado, você vê o homem ou a mulher com que você se tornou. De repente, das portas que abriram, você não entrou em todas, mas entrou em algumas. Tem gente que tem problema com mentira, problema na sexualidade, problema com droga, problema carência afetiva excessiva. São muitos os problemas, amém. Aí aqui você teve a experiência com Deus, ou no retiro, ou naquela casa, ou naquele evento, ou naquele encontro, a sua vida mudou, e você disse: eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Aí Santo Agostinho diz assim: a conversão é a capacidade de nós conseguirmos trilhar, passar pelo mesmo caminho. Olha que coisa. Digamos, você veio a esse retiro e tomou uma decisão: minha vida nunca mais vai ser a mesma depois daqui, amém. Eu vou fazer outras escolhas, eu vou selecionar minhas amizades, é isso aí, ok. Só que você continua morando na mesma casa, você vai para o mesmo trabalho, para a mesma escola, para a mesma faculdade, morando na mesma rua, tendo o mesmo ciclo de amizades. Não é assim? É. E provavelmente você vai receber os mesmos convites que você recebia antes, porque quem mudou foi você, não foram eles. E aí quando você voltar, quem te convidou para se prostituir, vai te convidar de novo. Quem te convidou para roubar, vai convidar de novo. Quem te convidava para usar droga, vai convidar de novo. Quem te convidava para fazer o que não devia, vai te convidar de novo. Mas qual é a diferença? A diferença é que eu, que tive um encontro com Deus, já não sou mais a mesma pessoa. Deus não vai mudar a rota, Deus vai mudar o indivíduo. Ou seja, eu tenho uma experiência com Deus, e ela é profunda, Deus me dá, através do seu Espírito, a capacidade de dizer não para as coisas que antes eu dizia sim. Ou seja, as coisas continuam exatamente igual, mas quem mudou foi você. Aí quando você refaz o trajeto, dizendo: não quero, muito obrigado, não aceito, não é para mim, eu não quero mais, isso não faz parte da minha vida, o diabo te vê e fica enfurecido com você. Por quê? Porque antes você fazia a vontade dele, porque antes você frequentava os lugares que ele queria,
Porque antes você era uma espécie de servo dele, entre aspas aí. Só que agora ele não tem mais domínio sobre a sua vida, governo sobre a sua vida. A sugestão do diabo, você não cai mais nela. Aqueles convites não te seduz mais. Você fez uma escolha diferente. Então o demônio fica ao seu redor, procurando te devorar. Ou seja, uma oportunidade. Irmãos, vocês lembram de Adão e Eva lá no Éden? Olha que coisa interessante. Os judeus, eles dizem assim, que entre a criação e a queda, a criação quando Deus fez lá o homem, depois Adão adormeceu, tirou uma costela e fez a mulher. Depois da criação do homem e da mulher, até o dia que Eva toca lá no fruto e oferece para Adão, que é o pecado original, segundo os judeus, foram 13 mil anos, segundo eles. Então imagine que o demônio, ele ficou 13 mil anos observando Adão e Eva, 13 mil anos esperando eles infligir uma lei, quebrar um princípio. E qual era o princípio que Deus estabeleceu no Éden? Não é bom que o homem fique só. Você percebeu que quando a serpente seduziu Eva, Adão não estava perto? Então o que o diabo ficou esperando? Ele esperou 13 mil anos, ou a esposa se distanciar do marido, ou o marido se distanciar da esposa. Porque o demônio, a primeira coisa que ele faz para poder nos destruir é nos tirar de perto de pessoas que servem a Deus, que são tementes a Deus. É por isso que o leão, a comparação é com o leão, porque o leão quando ruge, ele dispersa os animais. E quando ele dispersa os animais, ele ataca um animal que ele escolhe ali mais fraco diante dele. Só que ele não ataca quando eles estão em bando. Primeiro ele ruge, dispersa o tamanho, e agora que tem lá um animal só, ele vai e ataca. Normalmente na caça o leão vai rugir, e muitas vezes quem vai atacar é a leoa, porque quando a leoa vai para a caça, porque eu não sei se vocês sabem, mas no mundo animal quem caça não é o leão, é a leoa. O leão dorme, ele dorme quase 20 horas por dia, o leão. Aí a leoa vai, ele ruge, a leoa vai, caça, pega a caça e leva para o leão, que estava dormindo há 20 horas. Ainda bem que é no mundo animal, né? Então cuidado quando a sua mulher fala assim: meu marido é um leão. Isso não é bom sinal não, isso é um péssimo sinal. Aí quando separa um do outro, você está fraco, você está vulnerável. Então imagine que o demônio ficou observando 13 mil anos o homem quebrar um princípio lá no Éden. Então a mesma coisa, o diabo fica em volta da gente, esperando a gente cometer um deslize, acessar o que não pode no telefone. Inclusive, depois eu vou dar uma olhadinha no histórico do seu celular. O tipo de amizade que você tem, os lugares que você resolveu frequentar. Então quando a gente começa a quebrar os princípios, a sair do centro da vontade de Deus, a gente fica vulnerável. Então o demônio, existe uma estratégia. Quando nós falamos de batalha espiritual, de combate espiritual, nós que somos de Deus, precisamos entender que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. É uma batalha que nós travamos todos os dias. Então, espiritualidade não pode ser uma coisa poética, não. Nós estamos literalmente em guerra. E quem é o nosso inimigo? O demônio. Ok, eu sei que eu estou em guerra, eu sei que o meu adversário, a gente não luta contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças malignas espalhadas pelos ares. Ou seja, o nosso adversário é o demônio. Ok, mas como é que o diabo age?
Como é que o demônio atua? Porque como é que eu vou batalhar contra o inimigo? Porque aqui o apóstolo está dizendo que a gente precisa resistir, que a gente precisa lutar, que temos que fazer alguma coisa, tem que ter reação. Então como é que eu entro em uma batalha que eu não conheço o meu adversário? Como? Quando eu era mais novo, até hoje eu gosto, mas quando eu era mais novo eu gostava muito de luta. Então eu fiz capoeira, muay thai, e eu competia, lutava. E quando marcava-se o dia da luta, que eu tinha que lutar com alguém, a gente precisava estudar o adversário, saber que tipo de arte marcial aquele adversário ali ele dominava, para saber se ele era bom na trocação, se ele era bom no chão, ou seja, para saber quais eram as habilidades dele, para você criar uma estratégia de luta. Eu não tenho como eu criar uma estratégia de luta sem saber quais são as capacidades do meu adversário. Aí a gente está na igreja querendo falar de batalha espiritual, primeiro, sem saber quais são as capacidades do nosso adversário, como ele atua, como ele age, qual é a forma das suas ações, e outra coisa, sem saber quem nós somos. Quem nós somos? Porque quando aquele livro tradicional, A Arte da Guerra, que muita gente gosta de ler, e é muito bom o livro inclusive, ali o livro todo fala só sobre estratégia de guerra, de batalha, gerenciamento de conflitos, ameaças, o tempo inteiro. Só que isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque eu preciso criar uma estratégia para eu vencer o meu inimigo. Porque senão tudo que Deus fez na minha vida vai cair por terra. Gente, amanhã eu vou dar meu testemunho, mas eu fiz um monte de coisa que não presta. Eu matei, eu roubei, eu fiz um tanto de coisa, eu fui preso. Amanhã eu conto. Só que assim, eu sei de onde Deus me tirou. Então, sabendo de onde eu saí, se eu não criar uma estratégia para eu poder permanecer em Deus, o diabo vai fazer eu voltar para a vida velha, vai fazer eu voltar para o crime, para trás de um cachimbo de crack, ele vai fazer eu voltar para a vida velha. Então como é que eu quero permanecer em Deus, se existe uma batalha sendo travada, mas eu não conheço o meu inimigo? Então eu preciso conhecer o meu adversário, e eu preciso saber quais são as minhas capacidades e as minhas fragilidades. É interessante que naquele livro, A Arte da Guerra, tem uma parte que o autor ele diz assim: quando você estiver forte, pareça diante do seu inimigo ser fraco, e quando você estiver fraco, aparenta ser forte, porque você precisa tentar todo o tempo confundir o seu inimigo. Quando você estiver forte, aparecendo ser fraco, ele vai te atacar com pouca força. Por quê? Ele entende que você está fraco. Só que quando ele te ataca com pouca força, você está forte, você vence o inimigo. E quando você estiver fraco, aparenta ser forte, porque se você tiver com aparência de forte, o inimigo tem medo de te atacar, porque ele sabe que de alguma forma você pode reagir. Ou seja, é a arte de você tentar enganar o inimigo, de enganar o inimigo. Agora, a gente quer combater o demônio andando com uma cara de derrotado, de depressivo, de angustiado. Você pergunta para a pessoa se ela está bem. Não estou bem, não, estou mal. Então assim, o diabo fica olhando a gente, só colhendo informação, só fala que está mal, só fala que está dando tudo errado, só vive amaldiçoando, tudo que fala, só fala nome feio, só fala o que não presta. O diabo olha e fala: pronto, presa fácil. Presa fácil. Se você estiver mal interiormente, resolva os seus conflitos na presença do Senhor, na presença de Deus. É por isso que os santos da igreja diziam assim, que a alegria exorciza o inimigo. Uma pessoa alegre, o diabo não gosta nem de chegar perto, porque quem conhece a Jesus Cristo, seu rosto formoseia. Alegria é sinônimo de alma cheia de Deus. Então uma pessoa, quando está muito alegre,
A alegria exorciza o diabo. Você já parou para pensar nisso? Que só o fato de você estar bem, o diabo olha para você e diz: não vou chegar perto. Mas a hora que você fica com essa cara de sapo que morreu em dia de enchente, ele vai chegar perto, vai te fazer umas propostas, você vai estar vulnerável. E não se iluda, São Bernardo de Claraval diz assim, que o demônio nos engana muitas vezes pelo sagrado, que nem sempre o demônio nos engana nos fazendo convites ruins. Às vezes o convite que é feito são bons, mas tem o objetivo de nos tirar do propósito que a gente assumiu. Então a estratégia do diabo não é só te oferecer coisa ruim, às vezes é te oferecer coisa boa. E como é que eu vou fazer para discernir quando é Deus ou quando é o diabo falando, quando é uma sugestão do diabo? Irmãos, é você criando uma estratégia para você combater. Primeiro passo: conheça seu inimigo. Eu não estou falando de você dialogar com o diabo, não, isso é coisa de programa evangélico depois das 18 na TV, que tem a entrevista, né? De onde você veio, o que você quer com ela. Não, eu estou falando de, biblicamente, a gente sabe como o diabo atua, ele não muda muito a estratégia, a forma de sedução, as propostas, o caminho é basicamente o mesmo. Ele dá uma maquiada, mas é basicamente o mesmo. Então, se eu sei que o meu adversário é o diabo, se eu identifiquei a maneira com que ele atua, agora eu preciso olhar para mim e encontrar em mim as minhas capacidades e as minhas fragilidades. E eu preciso criar meios para eu me blindar nas minhas fragilidades e deixar aparente as minhas capacidades. Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou. Eu vou contar uma história para você, bem rápido e bem simples, só para você entender. Quando eu andava nas coisas erradas, eu gostava muito de, além das drogas, eu bebia muito. E naquela época a gente misturava pinga com coca ou pinga com Fanta, Cuba e Hi-Fi, chamava isso lá em São Paulo. Aqui não sei se tem, tudo é pinga, a mesma coisa. Então você pegava lá a garrafa de Coca-Cola, tirava metade dela, pegava aqueles corotinhos, que é aquela pinga a pior que tem, misturava e bebia Coca-Cola, ou bebia Fanta e às vezes Guaraná também, beleza. Só que quando eu fui para a igreja, todas as vezes, grupo de oração era assim, o povo reunia e no final saía para comer. Eu não sei aqui como é que é, mas né, minha época de mais novo era assim, a gente ia para os trailers da vida e ficava comendo lá, rezar e comer era com a gente mesmo. E quando a gente chegava naqueles trailers, todas as vezes que fazia aquele barulho assim, do refrigerante ou da latinha, eu sentia o gosto de cachaça na garganta, de tanto. E aí eu ficava incomodado. E eu fiquei tão incomodado de todas as vezes que abria um refrigerante, só do barulho, não era nem do gosto, era do barulho, eu me lembrar do tempo da vida errada, porque a nossa memória é assim, você lembra da pinga, lembra da cena, lembra do fato, e fica te recordando da vida velha, não é assim? Até cheiro, às vezes a gente sente um perfume e a gente lembra de alguém, e normalmente alguém que a gente detesta, a gente lembra, está tudo ali, arquivado. Eu falei, pronto, eu não bebo refrigerante nunca mais. Você é doido? Você vai parar de beber refrigerante por isso? Falei, por isso. Gente, vocês acreditam que faz 22 anos que eu não bebo refrigerante? Se você me perguntasse qual é o gosto de um refrigerante, eu não lembro. Porque na minha cabeça, lá atrás, naquela radicalidade do início da caminhada, eu entendia que se eu ficasse assim, diante daquela realidade ali, na minha cabeça assim, se eu beber um refrigerante, eu volto a beber cachaça. E como eu não quero voltar para aquele antro que eu vivia, eu não bebo mais refrigerante. Acabou.
22 anos sem beber refrigerante. Eu não lembro o gosto. E aí eu já tirei refrigerante, já tirei suco, já tirei batida, só tomo água e café. Graças a Deus que café tem que ter no céu, que é muito bom. Só água e café. Café tem que ter. Se não tiver, eu levo, né? Já vou falar para minha esposa me enterrar com tanto de pó de café que eu levo tudo. Café é bom demais. Só. É uma coisa boba? Simples? É. Só que foi algo que eu entendi para eu me proteger. Gente, eu fiquei 15 anos da minha vida andando só com RG no bolso, sem carteira e sem dinheiro. Porque quem já foi dependente químico, quando coloca a mão em dinheiro, meu irmão, é um estrago. E eu, com medo de voltar para as drogas, eu não colocava a mão em dinheiro. Se eu fosse receber, alguém pegava o dinheiro no meu lugar. Mas eu fiquei esse tempo todo sem pôr mão em dinheiro, com medo de voltar a usar droga. Hoje eu ponho a mão em dinheiro, e se quiser me dar, eu aceito, tranquilo. Já não tem mais esse problema. Mas são medidas bobas e simples, mas que na minha cabeça, e diante do que eu vivia, eu entendia que era uma forma de eu me blindar, de eu me proteger de algumas coisas. Aí eu acho interessante, a gente quer estar na igreja, falar de batalha espiritual, a gente quer continuar frequentando os mesmos lugares, tendo o mesmo ciclo de amizades, acessando as mesmas coisas na internet, tendo o mesmo comportamento, a mesma conduta, a mesma vestimenta, aceitando os mesmos convites. Irmão, você vai ser seduzido pelo diabo. Não tem jeito, porque é uma batalha. Eu fui para a igreja, eu namorava uma menina há 1 ano e meio, todo errado no namoro. Falei para ela, olha, daqui para frente a gente vai namorar assim. Ela riu da minha cara e falou, assim eu não quero. Eu falei, Deus abençoe você, estou indo embora. Ué, mas você tô acabando? Não, já acabou, já não tem namoro mais. Aí ela falou, não, volta aqui pra gente conversar. Eu falei, não, nem se você mudar de ideia, eu já também não quero mais, acabou. Eu saí do serviço porque era muito ruim, larguei a minha namorada porque o namoro era todo errado, mudei todo o meu ciclo de amizade porque eu não queria ficar suscetível ao rugido do leão em volta de mim o tempo todo, me fazendo voltar para a vida desgraçada que eu vivia. Porque eu sei quem era o meu inimigo, e eu sabia quais eram as minhas fraquezas. Como eu sei quais são as minhas fraquezas, eu sei quais são as minhas misérias, e eu sei qual é o meu limite. Porque se não souber, eu erro, eu caio, eu peco, e quando a gente volta para o mundo, a gente volta muito pior do que quando a gente estava. Então existe uma batalha espiritual. O que o diabo quer com você? Fazer você sair da presença de Deus. Mas eu só consigo vencer essa batalha se eu conhecer o meu inimigo, as armas do meu inimigo, se eu me conhecer, se eu conhecer os meus limites, as minhas capacidades. E para encerrar, eu preciso, diante de tudo isso, criar a estratégia certa. Existe um moço na Bíblia chamado Judas Macabeus, que não é São Judas Tadeu e nem Judas Iscariote. Judas Macabeus, lá no Antigo Testamento. Ele foi um militar no seu tempo, um grande libertador de Israel. E todas as batalhas, a exemplo do seu pai Matatias, ele venceu quando foi para a guerra. Só que chegou um momento que ele foi enfrentar a pior batalha no seu tempo, que era contra o rei. O exército do rei era maior do que o exército dele, muito volume maior de gente, o armamento muito maior. Só que ele ia combater contra o rei, porque ele ficou muito conhecido na sua época, foi ameaçado pelo rei e sabia que seria atacado. Então ia ter uma batalha do exército de Judas, que era pequeno, contra o exército do rei, que era gigantesco. Aí o que Judas fez? Vou criar uma estratégia. Como eles habitavam na Judéia, que era uma região baixa, cercada por montanhas, onde eles estavam naquela ocasião, eles pensaram assim: nós vamos preparar a montanha em descida,
para que quando o exército do rei descer, e eles vão descer em todas as direções, a gente possa preparar uma espécie de armadilhas, para que quando eles descerem pelas montanhas, alguns homens sejam abatidos, e aqueles que sobrarem e entrarem na Judéia, nós vamos travar uma batalha aqui na Judéia, porque para eles, a Judéia é um ambiente desconhecido, e é difícil você travar batalha em ambiente desconhecido. Então olha a ideia, Judas subiu na montanha, pegou os seus homens, se reuniu, e ficou 3 dias em oração e consagrou as armas, desceu. Quando ele desceu, ele fez uma entrevista com os anciões, que eram os homens mais velhos, e os anciões fizeram uma pergunta: Judas, você rezou? Rezei. Consagrou as armas? Consagrei. Criou a estratégia? Criei. Qual é a estratégia? Ele disse: preparar as montanhas, eles vão descer de todas as direções, alguns morrerão no trajeto, e aqui na Judéia, ambiente desconhecido, nós vamos travar uma batalha e vamos vencer a guerra. Os anciões disseram: você é um homem de Deus, mas a sua estratégia está errada. Como assim está errado? Judas, pensa, aqui na Judéia, na cidade, estão os homens, as mulheres, os idosos, os enfermos e as crianças. Se você trouxer o exército do rei para dentro da Judéia, vai ficar exposto ao combate os idosos, as mulheres, as crianças e os enfermos. E se eles vencerem a batalha, eles vão destruir toda a Judéia. Judas, quando a gente combate, a gente nunca pode trazer o inimigo para dentro das nossas terras. Então o que você faz? Sai à noite com os seus homens. O rei nunca vai imaginar que vocês, com um exército desse tamanho, vai enfrentá-los lá fora. Você sai à noite e na madrugada eles vão estar dentro das barracas, sem armadura, sem as armas, descansando para o combate, que é o amanhecer. Então vocês vão entrar nas cabanas, vão pegar os soldados desarmados, e ali dentro daquelas cabanas vocês vão exterminar o exército do rei. Caso vocês percam a batalha, um mensageiro vem aqui nos avisar, e a gente consegue fazer sair da Judéia todo o povo que ficou, para que o povo não morra. Judas teve a humildade, acolheu o que os anciões disseram, saíram de madrugada, entraram dentro das cabanas e exterminaram o exército do rei, venceram o combate. Por que eles venceram o combate? Porque eles mudaram a estratégia. Eles criaram a estratégia correta para poder vencer o inimigo. Qual a lição que Judas dá para a gente? Não traga o inimigo para dentro da sua terra. Às vezes a gente quer combater o diabo depois que ele já entrou dentro da nossa casa, dentro da nossa família, já dividiu o nosso casamento, já corrompeu os nossos filhos, já destruiu o nosso contexto familiar. Aí a gente quer travar uma batalha. Não espere o diabo entrar e travar uma batalha. Comece a blindar a tua vida, blindar a tua casa, blindar a tua história, e combata sempre lá fora, mas nunca traga o inimigo para dentro da sua realidade, jamais. Charles, como é que a gente combate dessa forma? Através da oração, da penitência, da busca, fazendo o que você está fazendo aqui, saindo da sua casa, deixando tanta coisa, porque eu sei que você não veio porque você não tinha nada para fazer. Você tinha, mas entendendo que o que seria nos dado aqui era importante para a gente prosseguir, é buscar a Deus, clamar a presença de Deus, santificar a nossa vida, buscar os sacramentos da igreja, nos colocar na presença de Deus, porque quando nós estamos em Deus, o inimigo não tem coragem de se aproximar. Não tem. Então, se você não quer voltar para o mundo, para o erro, para a falha, para o pecado, ou não quer permanecer nessa situação, crie a estratégia correta. Crie a estratégia correta. Nós vamos resistir ao demônio através da nossa oração.
são. Amém? Vamos rezar? Fique de pé em nome de Jesus. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e vê se ela tem cara de soldado aí. Tem ou não?